Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula e hoje eu vou mostrar para vocês aqui os operadores de comparação utilizando a linguagem PHP. Então, praticamente, né, são os mesmos operadores que a gente viu lá em JavaScript, que é o operador de igual, esse operador identical, né, que ele compara qual que é a diferença dele para o igual. Aqui você retorna true se x for igual a y, ou seja, se o conteúdo da variável x for igual ao conteúdo da variável y, ele já vai retornar true. Né? O operador esse aqui com três iguais, ele compara se x é igual a y e se x tem o mesmo tipo de y. Tá? Então, além dele comparar o conteúdo da variável, ele compara os tipos da variável. Então, mesmo se o conteúdo for o mesmo, porém os tipos forem diferentes, então ele vai retornar falso, né? Ele só vai retornar verdadeiro nessa comparação quando o x for igual a y e quando os tipos, né, forem iguais também. O não igual, né, é o que a gente chama de diferente de. Então, no PHP a gente tem duas possibilidades. Ó, se a gente colocar exclamação igual ou menor maior, é praticamente o mesmo resultado, tá vendo? É o sinal de diferente. Aí tem o diferente, o não idêntico, né? Que ele vai fazer a comparação, é praticamente o contrário desse aqui, ó. Ele vai fazer a comparação do x com y, vai retornar true se x não for igual a y ou se ambos não forem de mesmo tipo, tá? Aí aqui a gente tem o sinal de maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, que aí ele vai retornar o valor de retorna true se x for maior que y, retorna true se x for menor do que y, e aqui maior ou igual vai retornar, né, true se x for maior ou igual a y, e vai retornar true se x for menor ou igual a y, ok? Aí vamos lá para o Visual Studio para a gente implementar alguns exemplos aqui na prática para vocês. Bom, então aqui dentro da nossa pasta do projeto de PHP, eu criei um arquivo que eu chamei de PHP Operadores de Comparação, né? E aqui dentro eu vou fazer alguns exemplos. Então eu vou colocar aqui uma variável x, vou atribuir primeiro true para essa variável, tá? E vou colocar uma variável y, tá? Que eu vou atribuir false para essa variável, né? Aí vamos fazer alguns testes aqui com essas variáveis. Então, primeiro, para eu fazer alguns testes aqui, vocês vão perceber, ó, que se eu colocar aqui x igual a y, né? Vou executar aqui para vocês verem, ele não exibe nada na tela, tá? Porque o Etio ele não exibe, né, esses valores de comparação. Se eu colocar só o x, ele vai escrever o 1, e se eu colocar o y, ele vai escrever em branco, né, porque ele não escreve o falso. Então, é como seria um valor zerado. Então, aqui no lugar do Etio, eu vou usar o vardump. Vardump é um método que tem aqui no PHP, que ele permite, né, a gente exibir informações sobre a variável, tá? Então, aí ele vai colocar o tipo da variável e o valor dela aqui. Então, vardup a gente usa muito para debugar o nosso código, tá? Vou até colocar aqui, ó, vardup retorna informações sobre as variáveis. É como se fosse um console.log, né, lá do JavaScript, mas aqui acaba ele fornecendo mais detalhes, ó. Inclusive, se a gente colocar aqui, ó, y igual a x, ele vai exibir, ó, o tipo bool, que é booleano, e false, porque x é diferente de y, tá vendo?
Vou até colocar na ordem aqui para vocês entenderem. Então, ele retorna falso. Se eu colocar true aqui, ó, se eu colocar true, aí ele vai retornar true aqui. Observe que o igual, ó, eu vou pôr uma string comparando com uma variável booleana. Então, ó, observe que ele colocou que é true. Quando eu coloco três iguais, ele retorna falso, tá vendo? Então, o igual igual compara apenas o conteúdo. E o operador identical, né? Ele compara também o tipo. Então, vamos ficar atentos quanto a isso, né? Então, esse aqui, ó, retorna false. True, né? Retorna true. Então, esse aqui retorna true. Vou até colocar aqui, ó. Copiar isso aqui e vou colar aqui embaixo. Esse aqui retorna falso, né? Vou colocar sem o retorno aqui para ficar um código mais limpo, tá, gente? Esse aqui retorna falso, tá? Se a gente colocar aqui, ó, diferente, então a gente vai vendo aqui, ó. Então, eles retornam true, falso e falso aqui, tá? Vou colocar mais um aqui que vai ser o identical, né? Aí ele vai retornar true, só para vocês entenderem, né? Então, eu estou comparando uma string com um valor, comparando uma string com um valor booleano, tá? Que são tipos diferentes, tá? Só para vocês entenderem aqui. Vou pôr mais um aqui que vai ser o diferente, ó. Diferente. Então, x é diferente de y, ele vai retornar false, ó. Ele vai retornar false. E vou colocar aqui, Ctrl C, porque para ele, né, o x é igual ao y. E eu vou colocar, aliás, vou pôr esse diferente aqui, ó, junto, né, com o de cima ali, tá? Esses dois aqui, eles são iguais, tá? E aqui ele só retorna, né, se for, ele retorna true, se x não for igual a y, ou se ambos não forem de mesmo tipo, tá? Aí por isso que ele retorna true aqui, beleza? Então aqui a gente tem essa situação. Aí agora a gente tem o operador de maior, menor, maior ou igual, menor ou igual. Vou até colocar aqui, ó, conteúdos numéricos para as variáveis x e y. Então aqui vai valer 10, aqui vai valer 11 por enquanto. Então vou colocar um vardup, colocar aqui um vardup, e aí eu vou colocar assim, ó, x maior do que y. X maior do que y. Então, x é maior que y, ele vai retornar falso aqui, né? Então, ele vai retornar falso. Essa aqui, ele vai retornar falso. Vou copiar isso aqui para a gente ganhar tempo. Vou colocar aqui, ó, x menor que y, ele vai retornar true. X maior que y, ele vai retornar, aí agora, x maior ou igual a y, ele vai retornar falso. E vou pôr mais um aqui, x menor ou igual a y. E eu vou alterar os valores de x aqui só para vocês entenderem. Então, nós temos essas linhas aqui. Deixa eu pôr um echo aqui com BR, só para dar uma separação dessa parte numérica aqui, tá? Então, nós temos aqui, né? Deixa eu pôr 2 BRs aqui. Os operadores maior ou igual, menor ou igual, eles fazem mais sentido quando a gente está trabalhando com valores numéricos. Aqui eu coloquei, né, valores true ou falso, booleano com string, só para a gente comparar, né, principalmente esse operador idêntico aqui, tá? Aí aqui a gente tem ó, o falso, o true, falso
e falso, tá? Então, agora, ó, maior, menor, maior ou igual, menor ou igual. Mesmo se eu colocar aqui ó, os valores iguais, né? As duas últimas aqui, ó, eles vão mudar para true, tá vendo? Se eu colocar aqui maior ou igual, eles vão mudar para true. E aqui vai mudar tudo para falso, né? Então, vocês têm que ficar atentos com relação a isso, ó. Se eu mudar aqui também, ele vai mudar as ordens aqui. Eu vou deixar do jeito que tá, vou deixar aqui do jeito que tá para, né, aqui remeter o que tá aqui. Então, aqui vai ser true, falso, e aqui vai ser true, né? Porque x é menor ou igual a y, tá bom? Então, esses são os operadores de comparação que a gente tem no PHP. E aí vocês vão utilizar esses operadores de acordo com, né, a sua necessidade, de acordo com as comparações que você vai ter que fazer aí, tá? Na próxima aula eu vou mostrar para vocês os operadores de incremento e decremento que a gente tem no PHP, tá bom? Um grande abraço aí, até lá.